Olá, meu nome é Ana Caroline e eu vou falar um pouquinho sobre a BNCC e o ensino de História. E eu me chamo Letícia Altina e vamos trabalhar baseado no artigo BNCC e Ensino de História, Horizontes Possíveis, dos autores Adriana Ralejo, Rafaela Mello, Mariana Amorim. O ensino de História, segundo a BNCC, é pautado em promover a cidadania, trazendo a conclusão do passado, abordando o respeito pelas estruturas constituídas ao longo do tempo e passando em como construir uma sociedade melhor agora e no futuro. Com o intuito de tornar a educação mais justa, oportunizando o desenvolvimento pleno dos estudantes, tanto em escola pública como privada, a BNCC começou a ser desenhada a partir do Plano Nacional da Educação, o PNE, previsto na Constituição Federal de 1988. O principal objetivo do ensino de História com base na BNCC é que os estudantes conheçam seu passado, valorize suas raízes, mas também saiba abordar, criticar ativamente os fatos presentes, fazendo questões sobre eles. O ensino de História também pode ser entendido como um lugar de fronteira, segundo Monteiro, onde é possível o acesso diferentes entre as culturas. A história não está destinada apenas a um discurso tradicional, mas também de garantir a diversidade sociocultural e étnica, permitindo a isenção de identidades e culturas que foram contestadas ao longo do processo de ensino. Os benefícios de aliar a BNCC com o ensino de História são muitos, e o principal deles é ter estudantes mais ativos, tanto dentro da sala de aula como na sociedade. A relação entre fatos do passado e do presente auxiliam na constituição da aprendizagem e na contextualização das realidades. Solicitar que eles problematizem as leituras, fazendo com que questionem e criem suas próprias hipóteses, tornando eles indivíduos mais autônomos e ativos dentro da sociedade. O segundo ponto importante é potencializar o pensamento crítico, problematizar os fatos históricos, fazer analogias com o presente, buscar olhares diversos sobre os temas, por exemplo, são formas de elaborar e melhorar a criticidade dos estudantes. Depois de trabalharmos os benefícios, agora vamos tratar das competências gerais e as atitudes dos historiadores. Entre o público e o privado, aponta que as políticas educacionais mobilizam e são mobilizadas em diferentes contextos. É esse último contexto que gostaríamos de ressaltar e estabelecer relações quanto aos usos da BNCC, onde nos questionamos quem estabelece os sentidos a serem ensinados. Veremos a importância desse documento nas mãos do professor, que tem a função de transformar o documento teórico em prática, através das aulas ministradas e elaboradas e a interpretação do mesmo, tendo em vista os sujeitos que fazem parte do processo, que tem real significado, mas como também o professor que está na linha da ponta final, que faz a interpretação e a aplicação do mesmo. Os questionamentos sobre o ensino de história na educação básica, as necessidades, a importância de incluir as temáticas na grade de ensino, ou até mesmo para os professores, o porquê de ensinar a temática inclusa. Um ensino que seja significativo e de qualidade para os nossos alunos explica o porquê, mas problematiza o que e como levar os questionamentos. O processo de produção deste documento gerou debates no campo de história, como até hoje vem gerando, colocando em questão a tradição curricular e o surgimento de novos caminhos. O ensino de história, que busca visualizar em meio às disputas de poder e representatividade que a BNCC envolve. Não é possível negar essa tradição, mas precisamos buscar caminhos de revitalizar, reconstruir e aplicar para tornar o currículo diversamente acessível e agradável, tornando o ambiente escolar um lugar rico e propício a significâncias. Existe a prerrogativa de potencialidades de mudança, a BNCC, que pode gerar mudança nas nossas práticas docentes. A primeira é a definição das 10 competências gerais, sob o argumento de que é preciso garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a todos os estudantes do país. A primeira é o conhecimento, que é valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital,
O segundo, o pensamento científico, crítico e criativo, que é exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criatividade e criticidade. O terceiro é o repertório cultural, que é valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. O quarto é a comunicação, utilizar diferentes linguagens. O quinto, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma criativa, significativa e étnica. O sexto, trabalho e projeto de vida, valorizar e aproximar-se do conhecimento e experiências. O sétimo é o argumento, argumentos com base em fatos, dados e informações confiáveis. O oitavo, conhecimento e autocuidado, conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciá-la. O nono, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, é a resolução de conflitos e a cooperação. E o décimo, a responsabilidade e cidadania, que é agir pessoal coletivamente com autonomia e responsabilidade, flexibilidade e resiliência, e com muita determinação. Eles se interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático, proposto para as 3 etapas da educação: educação infantil, fundamental e média, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. As escolas devem ser tratadas não somente como conhecimento, mas é de grande estima propor uma formação e desenvolvimento que visa a autonomia dentro de um contexto que trabalha a diversidade e a diferença. Essa mensagem das 10 competências gerais nos ajudam a combater a ideia de uma história tradicionalmente relacionada aos eventos, datas e nomes que carregam consigo uma única versão. A exploração das novas políticas docentes é possível desenvolver novas competências, analisar outras versões, interpretá-las de forma crítica, negociar e defender ideias diferentes. Esses fatos impulsionam o trabalho como perspectiva de ensino de história, que valorizam a exploração de diversas narrativas e a diversidade cultural, permitindo a perspecção do sujeito em seu tempo e espaço, proporcionando ações para a sociedade em que vive, trazendo à tona a atitude do historiador, definindo como papel de ação que os docentes e discentes podem desempenhar, trazendo à tona a atitude do historiador, definindo como papel de ação que os docentes e discentes podem desempenhar no processo de ensino e aprendizado por meio da utilização de diversas fontes. Considerando o conhecimento e história como um saber necessário que se origina no tempo presente e com ele dialoga, o documento aponta para a necessidade de compreender o processo histórico como uma produção narrativa. A relação de passado e presente não se processa de forma automática, pois exige o conhecimento de referência teórica capazes de trazer inteligibilidade aos objetos históricos selecionados. O que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram com diferentes linguagens suas narrações sobre o mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais. Nesse sentido, o historiador não faz o documento falar, é o historiador quem fala e a explicitação de seus critérios e procedimentos é fundamental para definir o alcance de sua fala. As fontes históricas que o documento destaca, e se trata mais do que um olhar metodológico sobre as fontes, é um olhar do mundo proporcionando pelo componente de história. Como práticas educativas, a atitude historiadora deve obedecer os processos nos componentes de história: identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. O foco é estimular o pensamento reflexivo. O exercício da atitude historiadora é combater a história única, porque passamos a compreender que a ação do historiador é uma construção discursiva baseada na interpretação de uma realidade. Os conhecimentos do componente de história poderão ser melhor sistematizados, fundamentados e analisados ao trabalharmos a partir da atitude historiadora.